mansinho, que está se juntando a nós nessa manhã. Que satisfação revê-lo, satisfação ter você aqui conosco mais uma vez. Para você que está chegando pela primeira vez, eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Que privilégio, que satisfação nós temos de poder ter você aqui conosco nessa manhã. Antes de começarmos a tratarmos dos assuntos que temos para falar nessa manhã, quero então fazer um reforço, trazer a informação que eu sempre gosto de trazer antes de começarmos então a nossa aula propriamente dita. Temos aí este canal do YouTube e você sabe, o YouTube nós precisamos de inscritos para cada vez mais este canal poder se fortalecer, este canal crescer, este canal poder ser mais divulgado aí nas plataformas e nas redes sociais. E nós contamos com a sua ajuda. Então, para você que está chegando pela primeira vez, ou para você que já tem assistido a outros encontros e outros materiais que nós temos aí sendo divulgados no nosso canal, eu queria te pedir a gentileza de você poder aí fazer a sua inscrição aí no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Quero reforçar também que além do YouTube nós temos a nossa página lá no Instagram, no @ICPresbiteriana. Vou repetir para você, @ICPresbiteriana. E ali no Instagram você pode então nos achar também e você vai ter outras informações ali. Com certeza essas informações vão trazer também edificação à sua vida. E eu queria fechar esta nossa conversa inicial pedindo para você que, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo trouxe informações para a sua vida, se esse vídeo edificou a sua vida, se esse vídeo falou ao seu coração, né, as palavras aqui que nós vamos compartilhar, se ela realmente ela te trouxe novidade de vida, eu quero te pedir para você aí compartilhar dessa mensagem com outras pessoas, com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas ali do seu convívio. E não poderia deixar também de te pedir para que não esqueça do joinha, não esqueça de dar o seu like, de você tocar aí nesta mãozinha aí, se você gostou do que você viu nesse vídeo, que você possa dar o joinha aí para nós, porque isso fortalece o canal e isso nos ajuda muito em relação ao fortalecimento desse canal. E também, se daquilo que a gente tratou neste encontro, você gostou da mensagem, a mensagem trouxe para você novas informações, que você escreva aí, você deixa um comentário. Os comentários eles são muito bem-vindos, até mesmo para nós melhorarmos. Nós estamos em constante movimento, nós estamos em constante adaptação e nós queremos melhorar. Então, bote o seu comentário, se você gostou, se você não gostou, também não tem problema, mas escreva, porque os comentários, eles são importantes e eles ajudam o fortalecimento do canal e nos ajuda também a melhorarmos cada dia mais. Pronto, sem mais delongas, sem mais informações iniciais, estamos aí na nossa caminhada, na nossa jornada ao longo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nesta manhã, aula de número 10, estamos aí no capítulo 6, estamos na metade desta carta. Espero que você venha sendo abençoado com as aulas que estão sendo expostas, que você venha crescendo, melhor dizendo, e que essas aulas possam estar trazendo novo conhecimento dentro da fé cristã para a sua vida. E hoje a proposta, então, nesta aula de número 10, é de nós tratarmos o tema vencendo as lutas e as adversidades da vida cristã. Vamos ler hoje no capítulo 6, dos versos de 1 a 13, então nós vamos fazer parte deste capítulo 6 e vamos então complementar as informações deste capítulo na próxima aula, no nosso próximo encontro. Então, a aula de hoje, então, vencendo as lutas e as adversidades da vida cristã. E antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, vamos orar e pedir a Deus que nesta manhã fale aos nossos corações. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos. Obrigado, Deus, por essa manhã.
Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar todos aqui reunidos, ó Deus, neste encontro, neste momento tão especial, onde juntos, ó Deus, aprenderemos e leremos mais da Tua Santa Palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale aos nossos corações e nos ajude, Senhor Deus, a entendermos as verdades tão profundas contidas aqui neste texto que Paulo escreve à igreja de Corinto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Abra aí então a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, leremos então dos versos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: E nós, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Versículo 4: Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza do saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Versículo 11: Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarguem-se o nosso coração, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. É isso então. Paulo aqui neste capítulo 6, mais uma vez, ele vai abrir o seu coração para aquela igreja. Nós já falamos sobre isso algumas vezes, sobre a segunda carta aos Coríntios, o intuito que quando Paulo escreve, a segunda carta aos Coríntios, de que ele está fazendo uma defesa do seu apostolado, de que ele está fazendo uma defesa do seu chamamento, e que essa carta é uma carta muito de cunho pastoral, é uma carta onde nós observamos o apóstolo Paulo abrindo o seu coração à igreja de Corinto, e como ele mesmo diz aqui no texto, tratando eles como filhos amados na fé, como filhos que o Senhor confiou a ele, como filhos que o Senhor confiou a ele para que educasse esses filhos no temor do Senhor, para que educasse esses filhos nos caminhos do Senhor, para que esses filhos pudessem ser bem-sucedidos em tudo aquilo que eles viessem a desenvolver. Então, nessa manhã, como nós já vimos até em outros capítulos dessa carta, que Paulo escreve sobre as suas aflições, sobre as suas dificuldades, sobre as muitas lutas que ele passou, porque isso também era uma parte dos questionamentos dos falsos mestres, dos falsos apóstolos que adentraram ali na vida da igreja de Corinto, tentando gerar muita confusão. O tema principal então nosso, que nós queremos trabalhar dentro desse texto que Paulo está usando aqui, de que Paulo escreve, é exatamente vencendo as lutas e as adversidades da vida cristã. E para iniciarmos então, dentro desse contexto das lutas e das adversidades da vida cristã, eu queria abordar uma introdução de que uma das grandes certezas que todo cristão deve ter é que na sua vida cristã vão haver lutas, tribulações, dificuldades e adversidades a serem enfrentadas. E por que eu digo isso? Porque hoje nós percebemos claramente, por isso essa carta de 2 aos Coríntios ela é tão atual,
que muitas vezes o que vem sendo pregado, o que vem sendo falado, o que vem sendo compartilhado em algumas igrejas, em algumas redes sociais, em alguns vídeos que circulam pela internet, é um evangelho triunfalista desta terra. É um evangelho que você já não vê mais luta, que você já não vê mais abnegação, que você já não vê mais a necessidade de uma vida piedosa, que um evangelho que não tem sofrimentos, que não tem adversidades, que o cristão que aquele que se achega a Cristo não passa por isso. E nós percebemos claramente que pela vida do apóstolo Paulo e por aquilo que ele escreve nesse texto, se isso realmente fosse verdade, nós poderíamos ter total certeza de que então Paulo realmente era um grande embusteiro, de que Paulo realmente era um enganador, de que Paulo realmente ele não tinha chamado nenhum para ser um apóstolo, para ser um cristão, porque a gente vê bem claramente, não só nesse texto, mas em textos anteriores e em outras cartas que Paulo escreve também, que a vida de Paulo foi uma vida regada a lutas e sofrimentos, né? A gente vê claramente que Paulo passou por muitas dificuldades. Quando Paulo se converteu, também recebeu a promessa de Deus que sofreria por causa da pregação do Evangelho. Quando Paulo se converte, e aí nós temos o relato dessa conversão lá em Atos, no capítulo 9, eu queria até te convidar a abrir esse texto aí, lá em Atos no capítulo 9, você rapidamente, deixa marcado aí em 2 Coríntios, e abre lá em Atos no capítulo 9, quando Paulo, você sabe, Paulo estava indo a Damasco, prenderam alguns cristãos, Paulo estava ali cumprindo, cumprir aquilo que ele se propôs, que era exatamente interromper a propagação do cristianismo, ou dos discípulos, matar os discípulos, prender os discípulos, tal de Cristo, para que o cristianismo não se propagasse. E ali então, no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com Cristo, o Cristo ressurreto, que aparece para ele e faz algumas perguntas. Paulo, por que você me persegue, Paulo? Por que você está fazendo isso, Paulo? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, Paulo. E ali então, a Bíblia diz que Paulo vai ficar cego temporariamente. E enquanto ele estava cego, então Deus foi ministrando a vida de Paulo, até que Deus chama um homem servo dele chamado Ananias para ir ao encontro de Paulo. E aí eu estou fazendo essa contextualização só para chegar no verso que eu quero ler com vocês, sobre exatamente essa questão daquilo que foi prometido quando Paulo assumiu o ministério apostólico. E aí no verso de número 15, é uma conversa de Deus com Ananias. E aí então eu queria ler o versículo 13 só para você entender o contexto. Então está dizendo assim, 13: Ananias porém respondeu. Então Ananias está conversando com Deus. Ananias porém respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Que homem? Paulo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E aí Deus então fala com Ananias, e olha só a promessa que Paulo vai receber. Olha aí o verso 15: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Até aí nada demais, mas aí olha o que o texto continua dizendo. Pois, versículo 16: Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quando Paulo se converteu, a grande promessa que ele recebeu da parte de Deus foi exatamente essa: o quanto lhe importava, ou seja, o quanto importava a Paulo sofrer pela pregação do Evangelho, pela proclamação das boas novas do Evangelho, pelo testemunho de vida que ele daria em prol da causa de Cristo. E aí então, ao escrever à igreja de Corinto, Paulo vai destacar parte das suas lutas, o que fez para vencer
ele e mostra que a todo instante o Senhor Jesus era com ele, que o Senhor Jesus era com ele, dando forças, o ajudando, o sustentando, o fortalecendo, para que ele pudesse vencer na caminhada. E aí então, pensando nisso, eu queria só destacar 2 pontos nessa manhã, porque eu tenho certeza que eles já são suficientes. Porque quando nós tratamos da questão de sofrimento, de lutas e de adversidades, de tribulações, não são teorias que nos ajudam a enfrentar, porque cada um que passa pela sua adversidade, cada um que passa pelo seu sofrimento, cada um que passa pelas suas angústias, é que sabe realmente como elas são difíceis. Como existe aquela expressão, um dito popular no nosso meio, é o dono do calo que sabe o tanto que ele dói, né? Só o dono do calo que sabe o tanto que ele realmente dói. Então o que acontece? As lutas e as dificuldades nós não aprendemos por meio das teorias, nós aprendemos por meio de passarmos por elas, muitas vezes, sabermos, como Paulo vai nos mostrar nessa manhã, que Deus nos dá o sustento dia após dia para enfrentar, seja as nossas lutas externas, seja as nossas lutas com terceiros, e aí eu incluo familiares, incluo colegas de trabalho, enfim, as dificuldades que a gente vivencia no nosso dia a dia, ou as lutas que nós passamos no nosso próprio coração, que nós precisamos vencer internamente, para nos tornarmos pessoas melhores. E aí, dentro desse contexto, então, Paulo vai destacar 2 pontos que eu queria compartilhar com você nessa manhã. O primeiro dele, então, é aqui, quando as provações alcançam a vida do cristão. Então vão ser os primeiros versículos. Quando as provações, quando as lutas alcançam as nossas vidas, quando as adversidades batem à nossa porta. E a segunda parte é que Deus nos capacita a enfrentar essas lutas. Então a certeza que nós precisamos ter como cristãos, e essa é uma certeza que Paulo expõe nesse texto à igreja de Corinto, é que mesmo em meio às adversidades e às lutas que ele passava, ele tinha total confiança, ele tinha plena confiança de que Deus o estava sustentando em todos os momentos. Então é como o salmista diz, né, o Salmo 23, no verso 4, ainda que eu venha a passar pelo vale da sombra da morte, né? Então Paulo conhecia o texto de Davi, né? Paulo conhecia esse texto, então, ou seja, ainda que ele viesse a passar pelo vale da sombra da morte, ele tinha certeza de que Deus não o iria desamparar, de que Deus estaria com ele, fortalecendo-o ao longo da caminhada. Então é esta a razão de que Paulo escreve à igreja de Corinto, falando das suas dificuldades, falando das suas adversidades, e mostrando a eles que mesmo em meio a todas essas lutas, Deus estava sim presente com ele em todos os momentos. Então, primeiro ponto que estamos destacando, quando as provações fazem parte da nossa vida, quando elas nos alcançam, é importante observar que a Bíblia vai dar orientações a todo cristão quando as provações chegam ou quando elas se apresentam diante das nossas vidas. Então, uma certeza que o cristão pode ter nessa vida é que as provações, elas existirão na nossa jornada até o céu. As provações, elas farão sim parte, elas são parte ali da escola de Deus, elas são parte, é uma forma como Deus usa para moldar o caráter do cristão. Então, na verdade, as provações e as lutas, elas não vêm com o intento ou com a intenção de nos destruir, mas sim de nos aperfeiçoar. Isso é fácil, como eu falei no início? É claro que não é fácil, mas Deus, na sua infinita sabedoria e na sua infinita magnitude e grandeza, assim escolheu e assim determinou. Na vida do cristão, então, não é uma questão de se a aprovação vai chegar, mas é quando ela vai aparecer. Pois, como já foi dito, em algum momento da vida, a aprovação vai aparecer na vida daquele que se propõe a servir ao Senhor. Você precisa entender que, por exemplo, todo cristão é nascido de novo, como nós vimos na aula anterior, todo aquele que se reconciliou com Deus, ele tem 3 grandes inimigos. Ele tem um inimigo que é a sua própria natureza carnal, porque existe ainda um homem natural dentro dele, que luta contra o homem espiritual
espiritual, nascido de novo e que foi reconciliado com Deus, e aí existe uma batalha incessante no nosso coração de ou fazermos, ou inclinarmos o nosso coração para fazer a vontade de Deus, ou inclinarmos o nosso coração para fazer a vontade do mundo. Então isso já é por si só um sofrimento e lutas que nascem no nosso interior, né? Para você então inclinar o seu coração para o desejo de Deus ao invés do desejo do mundo, né? Aquilo que João escreve da concupiscência da carne, que Tiago escreve sobre a concupiscência da carne, sobre a concupiscência dos olhos, concupiscência e desejo, sobre o desejo, para facilitar a nossa vida aqui nessa manhã, sobre o desejo da carne, sobre o desejo dos olhos e sobre a soberba da vida que nasce nos nossos corações. Ou nós temos outros dois adversários, que é o mundo, ou seja, esse sistema mundano que jaz no maligno, esse sistema que se levanta e se opõe a tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que é a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, as suas ordenanças, os seus mandamentos. E mais, você tem a luta com o próprio diabo que está solto aí na terra, mas obviamente, como eu sempre digo, limitado pelo poder de Deus, ou seja, ele só pode ir até onde Deus permite. Então, você já imagina aí que realmente as adversidades e as lutas para o cristão, elas já existem só pelo fato de ser um cristão, porque você vai ter então inimigos aí presentes no seu contexto espiritual, no seu contexto do dia a dia, que se levantam para exatamente tentar te destruir, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo então ele vai mencionar alguns conflitos internos pelos quais ele passou e que outros cristãos também podem vir a passar. Ele se refere então às aflições que representam situações pesadas que causam um grande peso no coração humano. Eu não poderia deixar de destacar, por exemplo, como aflições, como esse pesar no coração, todo esse momento, por exemplo, que nós estamos enfrentando de pandemia, de novo coronavírus, da Covid-19. Ninguém de nós imaginava que nesse ano de 2020 nós seríamos acometidos, nós seríamos pegos de surpresa até por uma doença que assolou não só o nosso país, mas assolou e vem assolando, porque ela continua ainda, o mundo inteiro, a humanidade inteira foi vítima, dessa, né? Foi alcançada, melhor dizendo, a humanidade inteira foi alcançada por esse vírus, e ele ainda está aí no nosso meio. Então nós precisamos tomar todos os cuidados, e isso gera grandes aflições no nosso coração, porque muitas vezes não é só a sua vida que está em jogo, mas você tem sua família ali, você talvez tem os seus pais, tem os seus avós, tem os seus filhos, né? Tem a sua esposa, o seu esposo, as pessoas que você ama, e você sabe que muitas delas elas são tidas dentro daquele grupo de risco, seja pela idade ou pelas próprias condições fisiológicas, né? Por ter alguma comorbidade que a gente chama alguma doença. Então, ou seja, e isso gera uma aflição muito grande no nosso coração. Óbvio que na época de Paulo eram outros tipos de aflições que Paulo passava, mas independente do contexto social, independente do tempo, do espaço, seja no primeiro século, que é quando Paulo escreve essa carta, a segunda carta aos Coríntios, ou nos dias atuais, agora no ano de 2020, que nós estamos passando por essa aflição que eu mencionei a vocês agora, é certo que as aflições elas vão fazer parte da vida humana, porque elas acompanham a humanidade desde que houve uma ruptura lá no Éden, desde que o homem caiu, e isso gera muita angústia e gera sofrimento, como gerava no coração do apóstolo Paulo e como gera também no nosso coração. E aí assim, Paulo vai continuar dizendo também que além das muitas aflições, ele ainda passava por privações. Daqui, Paulo vai se referir a privações, e dentro dessas privações pode ser privações de ordem material, de ordem emocional, de ordem física. Há angústias na alma do que a gente passa e que estão relacionadas àquelas situações que muitas vezes não se vê saída. Então você perceba, você talvez nessa manhã seja a sua situação de se ver diante dessa situação e falar assim: olha, eu me identifico claramente com o apóstolo Paulo,
quantas angústias, né? Às vezes materiais, emocionais. Perceba, a Covid-19 mesmo, que essa doença que nós estamos enfrentando, ela tem causado muitos males sociais, muitos males econômicos. Muitas pessoas tiveram os seus empregos, perderam os seus empregos, tiveram seus salários reduzidos, e tudo isso gera uma grande angústia, gera uma grande aflição. E aí Paulo está destacando exatamente que essas aflições e essas angústias, ele também passou por isso. Há momentos na vida cristã em que nos sentimos encurralados, esperando o quê? Esperando de Deus um escape. Por quê? Porque tem momentos que você percebe claramente que se Deus não operar em seu favor, de que Deus não enviar um socorro, de que se Deus não agir em seu favor, ninguém mais pode te ajudar. Eu vou te trazer um exemplo bem claro. Hoje nós temos aí, por exemplo, essa doença, Covid-19, nós ainda não temos a vacina para ela, as curas, estamos aí em estudo, vendo os tratamentos, vendo os medicamentos que são possíveis de utilizar. Mas, por exemplo, a medicina, de maneira geral, existe uma série de doenças ainda na medicina que não se tem cura. E muitas vezes, quando a pessoa é diagnosticada com uma doença que para a medicina ela é incurável, muitas vezes o que acontece? Ela tem que ter a convicção, ou ela passa a ter a convicção, que ou Deus faz um milagre na vida dela, ou não vai ter outra coisa a se fazer, que é exatamente essa questão, esperando um escape da parte de Deus. E Paulo, por diversas vezes, viveu assim. Paulo, nessa segunda carta, nós vimos nesse trecho que ele fala das muitas privações, das muitas aflições, das muitas lutas que ele enfrentou. Mais à frente ele vai mais uma vez ratificar sobre essas lutas e essas privações, porque Paulo realmente foi um homem experimentado em dores. Se tem um homem que realmente cumpriu o protocolo de passar uma vida passando por lutas, por tribulações, por sofrimentos, foi o apóstolo Paulo. Nós vemos claramente, não só nessa segunda carta, mas em outros textos paulinos, que Paulo foi um homem que realmente foi um homem experimentado em dores. E nós vamos chegar lá no capítulo 7, quando Paulo relata do famoso espinho na carne. E ali foi uma situação que com certeza gerou grande dor para ele, grande adversidade, mas nós falaremos melhor sobre isso quando estivermos lá no capítulo. Paulo faz menção dos conflitos externos que permeiam a vida cristã. Algumas vezes a tribulação não vem de dentro para fora, mas de fora para dentro. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. É impossível viver num mundo caído como é o nosso, caído espiritualmente, que eu falo, tendo todos os adversários que eu mencionei no início, e não sentir que algo está errado, e não sentir que existe uma opressão, e não sentir que existe algo que precisa de ajuste. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo vai citar à igreja de Corinto situações externas pelas quais ele passou por amor do evangelho de Cristo. Percebe uma coisa: Paulo não era nenhum masoquista. Paulo não gostava de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém em sã consciência gosta de sofrer. É óbvio, né? Nós, como seres humanos, nós queremos o quê? Nós queremos sombra e água fresca, porque isso nos remete até à harmonia que existia no Éden antes da queda do homem. E é por isso que o céu também é tão bom, porque no céu, como nós tratamos da aula passada, da morada celestial, da pátria celestial, no céu nós teremos essa harmonia toda restaurada. Então, ou seja, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, aflição, tribulação, não haverá mais nada disso no céu, né? Então, por isso que nós mantemos o olhar no céu enquanto estamos passando na nossa jornada aqui. Da mesma forma, Paulo vai mostrar à igreja isso, que não é porque ele gosta de sofrer que ele sofre, não é porque ele é um masoquista, que ele busca sofrer. Não, ele mostrando para mim, para você e para a igreja, que o sofrimento faz parte da vida mesmo, da vida do cristão, que o sofrimento faz parte do andar do cristão, mesmo ele não escolhendo sofrer. Assim, ele faz o relato dos açoites que recebeu, e nós já abordamos isso aí, lá no capítulo 11 nós vamos ver melhor, mas Paulo recebeu lá, quando ele diz, de 5 quarentenas menos uma, a gente vai ver melhor isso. Paulo foi apedrejado, Paulo teve que sair fugido, como nós já vimos nos encontros anteriores, que Paulo teve que sair fugido de Éfeso,
que foi uma circunstância que ele diz que ele achou que não iria escapar, que faltou o fôlego, que foi uma situação extremamente angustiante para ele, mas que Deus deu o escape. Foi preso por diversas vezes, em algumas prisões deu tudo certo, mas ele estava preso. A última prisão em Roma, por exemplo, quando a gente estuda, né, a vida de Paulo, a última prisão que Paulo teve foi uma prisão que sentenciou ele à morte. Então, ou seja, Paulo foi um homem que ele realmente, ao longo da sua caminhada e ao longo do testemunho com Deus, e pelo fato também dele ser um ministro do Evangelho, dele ser chamado como o apóstolo de Cristo, ele passou por grandes dificuldades, muitas lutas. Inclusive foi por causa da perseguição que a igreja primitiva, dentre eles fogueira e outros tipos de tortura, é que hoje se tem esse legado do cristianismo. Perceba uma coisa, o que eu quero dizer aqui é que, na verdade, a igreja cristã, ela não nasceu em sombra e água fresca. A igreja cristã, ela não nasceu em bonança. A igreja cristã, ela não nasceu quando as coisas iam muito bem. Pelo contrário, a igreja cristã que nasce no primeiro século, ela é uma igreja que ela nasce em meio à perseguição, em meio a lutas, em meio a você declarar que era cristão, era uma sentença de morte. Os imperadores romanos do primeiro século, todos eles se levantavam para matar cristãos. Eles faziam decretos, faziam sentenças de morte para os cristãos. O próprio Nero, quando a gente estuda a história, Nero construiu o Coliseu Romano, aquela arena do Coliseu Romano. Ela não servia só para os embates, né, dos gladiadores, aquelas lutas que sangrentas que as pessoas gostavam de assistir. Não, a Nero também tinha como hobby botar cristãos para virar o quê? Para virar comida de leões. E alguns relatos históricos dizem que muitas vezes o número de cristãos que era lançado para os leões comerem era tão grande que chegava um ponto que os leões já não tinham mais fome para matar esses cristãos e se alimentar. Então a igreja cristã do primeiro século foi a igreja primitiva que nós sabemos, a igreja que dá base para o que nós somos nos dias de hoje, ou pelo menos é ela quem iniciou os primeiros passos da edificação e solidificação do cristianismo nos dias atuais. Foi uma igreja que passou por grandes adversidades, foi uma igreja que passou por muitas lutas. Perceba uma coisa: dos apóstolos que nós temos, apóstolos propriamente ditos no cânon bíblico, na Bíblia Sagrada, apenas o apóstolo João morreu por morte natural. Os outros apóstolos, todos eles foram assassinados, e das formas mais atrozes possíveis. Então a gente precisa perceber isso, que a igreja cristã, a igreja que baseou a solidificação do evangelho nos dias atuais, ela nasceu não em meio à bonança, não em meio a quando os dias estavam bem, mas sim em meio a lutas, perseguições e sofrimentos. Eu destaquei aqui, mas eu vou refrisar, o cristianismo então foi solidificado não pelas conquistas materiais ou pela falta de lutas, mas sim, né, por dores e por martírios, como eu falei. E por que eu acho que isso é tão importante? Foi bom ter aparecido de novo, porque eu queria frisar uma coisa. Nós vivemos num tempo, nos dias atuais, onde existe uma pregação aí que se fala muito de vitória, que se fala muito de não ter sofrimento. É lógico que ninguém gosta de sofrer, e é lógico que tem vitória também, mas que muitas vezes distorce a essência do evangelho, né? Então, por exemplo, dizer que quem vem para Jesus ou que começa a ter um relacionamento com Jesus não vai ter mais angústia, não vai ter mais tribulação, não vai ter mais luta, não vai mais adoecer, isso não existe, isso não é bíblico. E é isso que Paulo luta contra aqui nesse texto que ele aborda, porque ele mostra claramente para a igreja de Corinto que os sofrimentos fazem sim parte da vida cristã, do contexto cristão. Então, assim, dizer, por exemplo, que quem é cristão não pode adoecer, isso é um erro grosseiro. Não existe nenhum canto da Bíblia falando a respeito disso. É claro que você pode adoecer e Deus te curar, é óbvio, e isso sim é bíblico,
mas dizer que o crente uma vez, ou o cristão, que uma vez que ele foi reconciliado com Deus, como nós vimos na aula anterior, ele não mais padece de dificuldades, né, de sofrimentos, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Isso é errado, isso não é bíblico, isso chega a ser uma heresia, e é por isso que muitas vezes a gente observa que tem muitas pessoas desistindo do convívio cristão, ou desistindo de ter um melhor relacionamento com Deus, por esse tipo de testemunho. Mas eu quero te desafiar nessa manhã, para você voltar àquilo que a Bíblia diz a respeito da vida. E aí, nesse texto que nós estamos abordando hoje, nós vemos claramente que as lutas, os martírios, o próprio apóstolo Paulo relata sobre isso. O próprio apóstolo Paulo dá como exemplo a sua própria vida dentro desse contexto das lutas que ele passou. Parte do ministério paulino foi construído quando Paulo estava preso, só para você ter ideia. E é interessante porque, por exemplo, nós temos o que nós chamamos de cartas da prisão, por exemplo, Efésios, Colossenses, Filipenses, que é tido como a carta da alegria. Foram todos esses textos bíblicos que Paulo escreveu, não quando ele estava debaixo ali de um pé de coco, tomando água de coco, suco de laranja, comendo ali um caranguejinho, um camarãozinho frito, não tinha nada disso não. A grande parte dos textos paulinos, né, dessa profundidade dos textos paulinos que Paulo compartilha, né, e que ficou presente no cânon bíblico, Paulo vai escrever preso em meio a grande dificuldade, quando ele estava sofrendo solidão, né, quando ele se sentia muitas vezes desamparado, caluniado, difamado. E ainda, à exceção dos combates internos e externos enfrentados por Paulo, tem os trabalhos, as vigílias, os jejuns em prol da causa de Cristo. Perceba uma coisa que eu acho brilhante isso aqui. Paulo ainda diz que fora todo o sofrimento, as aflições, as angústias que ele passava, seja nos naufrágios, as prisões, os espancamentos, né, os apedrejamentos, os martírios que ele passou, ainda tinha os trabalhos, vigílias e jejuns por causa da causa de Cristo. Paulo está dizendo nesse texto o seguinte, que grande parte da vida dele, ou talvez posso dizer toda a vida dele, que ele se colocou em jejum, em oração, em pregação, foi para que o nome de Deus pudesse ser glorificado, foi para que o nome de Cristo alcançasse a minha vida e a sua vida nos dias de hoje. Quanto ao trabalho que Paulo vai destacar, significa que é aquilo que leva ao esgotamento. Por diversas vezes nós vemos claramente um homem que estava esgotado naquilo que vinha fazendo, ou seja, um homem que se doou ao máximo, um homem que deu o melhor de si, um homem que se colocou à disposição a sua própria vida em prol da causa do Evangelho, em prol das lutas e das adversidades que se passam em meio à vida cristã. O tipo de tarefa aqui exige todas as forças do corpo, da mente, do físico e até mesmo do espírito, ou seja, até a fadigação completa. Eu fico imaginando, e nos dias atuais, quando nós vemos o contexto da igreja cristã, eu acho que, pelo menos eu penso assim, e vale a pena dentro da reflexão desse texto, que realmente como cristãos nós precisamos voltar para aquilo que a Bíblia diz que é o cristianismo. Nós precisamos voltar para a essência do Evangelho. Nós precisamos deixar esse contexto de achismo, de axiologias, esse contexto de muitas vezes irmos atrás de homens que se levantam aí com as suas famas, querendo se tornarem popstar, e voltarmos para o Evangelho simples, para o Evangelho puro, para o Evangelho autêntico, que é o que está escrito ali pelos testemunhos dos apóstolos, que está escrito pelas palavras de Jesus. Certamente, se todos nós cristãos voltarmos para a essência do Evangelho, nós nesses dias teremos uma igreja muito mais ativa, uma igreja que dá muito mais testemunho de Cristo e uma igreja realmente autêntica, como foi aquilo que Paulo se propôs para deixar como legado às nossas vidas. As vigílias e
jejuns, perdão, que Paulo destaca aqui, e algo que a gente não vê quase mais presente. Agora, obviamente, nós não podemos, estamos limitados, né, na questão da aglomeração, mas perceba você que vigília e jejum é uma coisa que praticamente está ficando escassa dentro da igreja, está ficando raro dentro da igreja. Vigília, então, quando se fala vamos fazer um churrasco, os cristãos todos vêm numa alegria só, e isso tudo é muito bom. Mas quando se trata de vigília, muitas vezes nós percebemos que aparecem ali 3, 4 gatos pingados, normalmente são sempre os mesmos. E eu posso te garantir que é muito difícil você ter uma igreja vencedora, uma igreja eficiente, uma igreja eficaz, uma igreja que realmente proclama as boas novas do Evangelho com autoridade, sem que essa igreja leve em consideração essas questões que Paulo está levantando nesse texto, nessa manhã. Paulo ficou sem dormir, sem comer, a fim de doar mais tempo a causa do Evangelho, perdão, dizendo, a causa do Evangelho, aos cuidados da igreja e à vida de oração. Perceba você uma coisa, quando Paulo se propôs a jejuar além do normal, a fazer vigílias além do normal, a se colocar de corpo e alma pela causa do Evangelho, é pela causa do Evangelho. Ele não está fazendo isso em prol dele mesmo, ele não está fazendo isso em prol de querer receber bênçãos materiais. E eu vou te dizer uma coisa nessa manhã: não tem problema você orar pedindo a Deus alguma coisa material, mas quando o cerne da vida cristã, ou seja, aquilo que é de mais importante, passa a ser recebermos de Deus coisas materiais, não a sua presença, recebermos de Deus coisas materiais e não sermos testemunhas dele, eu posso te garantir que algo está de muito errado aí. Eu posso te garantir que provavelmente nós já perdemos a visão de quem realmente Deus é. Nós já perdemos a visão de quem realmente é o Deus vivo, de quem foi Jesus, do propósito de Jesus na cruz do Calvário. Perceba uma coisa, a Bíblia Sagrada, Paulo está destacando aqui, que essas privações e essas outras que ele passa, é em prol de edificar uma igreja santa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga. Não é em prol dele conquistar coisas dessa vida terrena, né? Até porque nós já falamos por diversas vezes que para conquistar coisas nessa vida terrena, você não precisa ter um relacionamento direto com Deus, porque Deus faz a chuva cair na casa do ímpio e do justo, e Deus faz o sol nascer para o ímpio e para o justo. E quantas pessoas você conhece que são até incrédulas, não creem em Deus e em tese são bem-sucedidas nessa terra? Então, esse é um texto importante para mostrar à nossa vida que a vida cristã vai além do ter, porque a vida cristã, o mais importante dela é o ser, é a essência de você ser um cristão, porque o que te vai levar para o céu e o que testemunha você como realmente, ou o que te qualifica, melhor dizendo, como uma testemunha de Cristo, é a sua essência, não é o que você tem. E isso é relevante porque nos dias atuais tem muita gente aí querendo medir a essência do cristianismo, ou querendo medir a eficiência do cristianismo por aquilo que as igrejas têm, ou por aquilo que os crentes têm. E eu posso garantir para você que, biblicamente falando, e segundo a luz desse texto, isso é um ledo engano. Paulo saiu desta terra para a pátria celestial sem levar absolutamente, sem deixar nada de bens materiais, nada terreno. E nós podemos ter a certeza de que certamente ele é reconhecido no céu como um dos grandes homens que já passou por essa terra da parte de Deus. Prosseguindo, para terminar então o segundo ponto, o primeiro ponto eu falei então dessa questão de passar pelas lutas, pelos sofrimentos, e agora então Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu quero dizer para vocês que eu passo por lutas, passo por dificuldades, e o que me ajuda, melhor dizendo, o que me ajuda e me capacita a enfrentar as tempestades da vida é o próprio Deus. E aí nos últimos versos então, após fazer a menção das provações e sofrimentos pelos quais Paulo passou, ele vai mencionar fatores que permitiram ele sair vencedor em toda e qualquer circunstância adversa. São os seguintes aqui, ó. O apóstolo Paulo vai deixar
que a força para superar cada dificuldade apontada nunca estiveram nele mesmo, mas em Deus. Então, para você aí, dentro das adversidades da vida, dentro das lutas que nós passamos, o que nos sustenta a passarmos por ela é a força que Deus nos dá. É exatamente a ação do Espírito Santo de Deus nos nossos corações que nos sustenta e nos faz continuar caminhando. Paulo vai fazer menção que Deus foi quem o capacitou com as características que o auxiliaram a vencer as lutas, as tribulações e as adversidades. Então essa questão de ser resiliente, de ter paciência, de ser longânimo, de ter sabedoria, a continuar a caminhada e não desistir no meio do caminho. Olha aqui, sabedoria, pureza, longanimidade são atributos que Paulo diz que não estão presentes nele mesmo, que não nasceram nele mesmo, mas que o Espírito Santo de Deus derramou sobre a vida dele, o qualificou com esses atributos para quê? Para que ele pudesse vencer essa jornada tão difícil chamada vida cristã. Nota-se que nenhuma dessas características pode ser realizada sem a presença do Espírito Santo de Deus e sem o poder da palavra de Deus. E é por isso que Jesus fala em Mateus 22, 29, ele disse para a turma lá o seguinte: olha, vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus e nem o poder que há presente nessa palavra. Então, para mim e para você nessa manhã, o que o apóstolo Paulo escreve nessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, nos primeiros versos, e o que Jesus falou anteriormente, é que nós precisamos nos encher da palavra de Deus, porque esta palavra traz sabedoria, essa palavra ela traz longanimidade, essa palavra ela traz força para nós continuarmos a caminhada, mas mais do que isso também, além da palavra, ou juntamente com ela, melhor dizendo, juntamente com a palavra, é sermos preenchidos pelo poder de Deus, porque à medida que você lê a palavra de Deus, o Espírito que inspirou essa palavra de Deus, ele vai enchendo seu coração e vai te fortalecendo como um tônico que te sustenta e te ajuda aí nesta caminhada. O que Paulo está dizendo é que o homem, como ser totalmente frágil e limitado, precisa de uma força sobrenatural. E aí eu preciso mencionar para você uma coisa, mais uma vez nessa manhã. Quando Paulo está dizendo aqui sobre a força que o auxilia a vencer as dificuldades da jornada da vida, ele dá nome aos bois. Ele diz: é Deus. Ele diz: é Jesus. Ele diz: é o Espírito Santo. Paulo não faz uma coisa aleatória, uma alegoria, dizendo: olha, qualquer força, olha, basta você ter intenção, basta você ter vontade, olha, basta você acreditar em qualquer coisa para você vencer essas adversidades. Como a gente vê hoje em dia, olha, basta você comprar um livro de autoajuda que você vai ler lá os 7 passos para vencer as tempestades da vida. Paulo não diz isso. Paulo é muito categórico e ele é claro. Ele diz: a minha força vem de Deus. Ele diz: a minha força vem do Espírito de Deus. A minha força, a força que me leva a continuar caminhando nesta vida com tanta adversidade, com tanta luta, vem de Jesus Cristo que habita no meu ser. E isso é de extrema relevância, de extrema importância. Por quê? Porque hoje, nos dias atuais, nós recebemos várias informações, recebemos a mensagem das várias ordens, e chega para nós uma série de coisas que muitas vezes, posso te garantir, não vem da parte de Deus e não vai te ajudar nessa caminhada. Porque, como eu disse, Paulo diz: a minha suficiência vem de Cristo, a minha força vem de Deus. Se você quer vencer as adversidades que você está passando, você precisa confiar nesse texto que Paulo está dizendo, que em meio às lutas e às tribulações que ele passou, ele tinha a força de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, e aquele então que quer vencer as tempestades da vida, precisa se refugiar em Deus. E lá no Salmo de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele pode descansar. Mas para descansar, primeiro é preciso o quê? É preciso primeiro habitar no esconderijo do Altíssimo. Paulo, porque o apóstolo não
tesouros de sua vida não estavam presos nessa terra, mas sim construídos no céu. Já falamos sobre isso algumas vezes, mas o olhar de Paulo, mais uma vez, focado no céu, olhando para o céu, em direção ao céu, recheado pela presença e pelos atributos do Espírito Santo em seu coração. Paulo então vai continuando. A visão de Paulo então estava centrada em Deus e não nas circunstâncias, como a gente vê muitas vezes, porque muitas vezes as aflições e as tribulações acabam nos derrubando de maneira mais severa, porque a gente desvia o nosso olhar da visão ou do foco em Deus. Para terminarmos nessa manhã, porque falar de sofrimento nunca é fácil, não é mesmo? Falar de sofrimento nunca é fácil, mas vimos 2 pontos claros: sofrimento, lutas, tribulações fazem parte da vida cristã, mas o segundo ponto, tão claro como esse, é que Deus nos sustenta até o fim. Deixa eu falar mais pertinho para você aqui, ó. Deus vai te sustentar até o fim, se você confiar nele, amém? E para então, para a gente concluir, está aqui, ó. A vida cristã então é forjada, ou seja, ela é construída em meio às adversidades. É Deus que nos dá o suporte para enfrentarmos todos os dias as nossas lutas, as nossas dificuldades. Por isso, de manhã cedo, você acordando aí, já confie o seu dia nas mãos do Senhor, já coloque as suas mãos, já coloque a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. E para terminar, as dificuldades aqui enfrentadas vão passar, essas dificuldades vão passar e elas serão substituídas pela paz e pela alegria eterna. Eu queria orar para você, por você nessa hora antes da gente terminar e pedir que Deus esteja te auxiliando aí em relação ao que você porventura estiver passando no dia de hoje e vem passando ao longo da sua vida. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Obrigado, Deus, pela tua santa palavra, e eu quero te pedir nessa manhã, Deus, que o teu Espírito Santo, que é consolo, teu Espírito Santo, que é refrigério, teu Espírito Santo, que é bálsamo, alcance, Deus, cada uma das vidas que nos assiste nessa hora, Senhor. Eu não sei, ó Deus, que essas vidas têm passado, mas eu creio, Deus, que o Senhor é bom e eterno é a sua misericórdia. Por isso nós te pedimos nessa manhã, Jesus Cristo, vá ao encontro dessa pessoa e auxilie ela, Senhor Deus, nas suas dificuldades. Ó Deus, dê a força, Deus, nessa manhã, para que ela possa superar essa adversidade que ela está enfrentando, Senhor Deus. Enche o coração dela de paz, ó Deus, porque a tua paz, Senhor Deus, excede todo entendimento, e o Senhor é o príncipe da paz. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome de Jesus. Um grande abraço a você e nos vemos, se Deus quiser, na aula de número 11. Valeu!